Tamar teve filhos gêmeos com seu sogro Judá. O nome dos filhos de Tamar e Judá eram Pérez e Zerá. Judá e Tamar, sogro e nora, uma história de restauração, resgate, salvação. Gênesis capítulo 38 versículos do 27 ao 30. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora, e então, a parteira pegou um fio escarlate e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão, e o seu irmão saiu. Então, ela disse: Você conseguiu uma brecha para sair. Por isso, deu-lhe o nome de Pérez. Depois, saiu o seu irmão que estava com o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Tamar em hebraico significa palmeira, também traduz-se por permanecer ereto. O nome de Tamar, uma cananeia, foi incluída na genealogia de Jesus, assim como Raabe cananeia e prostituta, morava em Jericó, antiga cidade cananeia, e Rute uma moabita, viúva, sem filhos. Nenhuma delas faziam parte da nação de Israel. Raabe toma posição, escolhe o Deus de Israel assim como Rute também escolhe o Deus de Israel. A inclusão de Tamar, Raabe e Rute, 3 gentias, demonstra a expansão do reino de Deus aos gentios. Tamar foi a nora de Judá. Tamar casou-se com primeiro filho de Judá. Mas os filhos gêmeos de Tamar eram de Judá seu sogro. A linhagem de Jesus é traçada por meio de Pérez, filho de Judá, o gêmeo que nasceu primeiro. Da tribo de Judá que descenderia Jesus, a semente incorruptível. Mateus capítulo 1 versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Isrom, Isrom gerou Arão. Mateus capítulo 1 versículo 5, e Salmão gerou, de Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Obed. Jesus viria da tribo de Judá. Gênesis capítulo 49, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho, ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Judá filho de Jacó, participou com seus irmãos na venda de José como escravo para o Egito e deram a entender que a seu pai Jacó que seu filho José havia morrido. Mandaram entregar a túnica de José ensanguentada, para ele reconhecer e tirar suas conclusões. Tem uma pausa na história de José irmão de Judá, para contar um pouco da história de Judá. José continuou com suas provações, e Judá começa as suas também. A diferença é que José as provações foram criados por pessoas, inclusive seus irmãos, e a provação de Judá foi consequência dos seus atos. Começa quando Judá se afastou dos seus irmãos, no lugar onde estava Judá conheceu uma mulher que era filha de um homem cananeu. Judá escolheu uma esposa cananeia, que lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. Quando Deus deu a terra por herança para o povo de Israel, não era para os israelitas fazerem aliança com o pecado, com os povos inimigos, nem se unirem em casamento com esses povos, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, e os heveus, e os jebuseus, para que não se afastassem de Deus. Judá casou-se, fez aliança, com uma cananeia, o povo que Deus disse para não fazer alianças. Judá estava fazendo a sua própria vontade. Dessa aliança Judá teve 2 filhos perversos, que o próprio Deus tirou a vida deles. Judá escolheu Tamar para se casar com seu filho mais velho, seu primogênito Portanto Tamar era nora de Judá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de e por isso tirou a vida de Tamar fica viúva de por esse motivo, Judá disse a Onã seu segundo filho para que se casasse com a mulher do seu irmão, a Tamar, e cumprisse com as suas obrigações de cunhado para com ela e desse uma descendência a seu irmão, segundo a lei do levirato israelita. A lei do levirato fazia para da velha aliança, as leis dadas por intermédio de Moisés para a nação de Israel. A lei dada através de Moisés era sombra, e não a imagem exata das coisas. Sombra gera uma imagem imperfeita, com variações. A imagem real, perfeita é Jesus.
Como está na Bíblia, Deus não varia como uma sombra, que fica mudando de posição, de tamanho, comprimento ao longo do dia, ao longo dos tempos. Deus não varia sua personalidade, seu caráter, justiça, amor, bondade, misericórdia, poder. Ainda assim, Ele pode dar para as pessoas diferentes instruções em diferentes momentos, muda sua atitude conforme as necessidades, e conforme as pessoas mudam o comportamento delas, mas sempre baseado em sua personalidade, justiça, caráter. Hebreus capítulo 10 versículo 1. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. A lei serviu de tutor ao homem para conduzi-lo a Cristo. Gálatas capítulo 3 versículos 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. No que consistia a lei do levirato? Cabia a um irmão não casado ou a algum parente mais próximo que estivesse disponível, casar com a viúva que não teve descendentes, ou seja, filhos. Somente o primeiro filho seria considerado descendente do falecido. Se o irmão mais velho não estivesse apto a se casar com a sua cunhada, deveria passar para o próximo irmão. Caso o falecido não tivesse irmãos, poderia ser um parente próximo, para que não se acabasse, se perdesse a descendência, a herança. Qual o significado espiritual? Herdade perdida por Adão e Eva não podiam mais gerar filhos sem pecado. Estavam estéreis espiritualmente. Como o salário do pecado é a morte, portanto o homem não mais existiria. O primeiro Adão não perseverou, não quis obedecer, perdeu o direito, a vida, o Espírito Santo, seus descendentes herdaram seus pecados. O segundo Adão, que é Jesus, o nosso resgatador, fez o sacrifício. Jesus, para o homem não deixar de existir, fez o sacrifício. Cristo fez-se homem para ser o remidor da humanidade, pagou alto preço associado ao resgate da humanidade. A noiva de Cristo é a igreja espiritual, são os salvos. Então Onã sabia que esse primeiro filho não seria tido por seu, assim todas as vezes que ele se unia à mulher de seu irmão, deixava cair o sêmen no chão, para que não desse sucessão a seu irmão, isso não agradava a Deus. Então Deus tirou a vida de Onã, o outro filho de Judá também. Disse Judá a Tamar, sua nora, para ir para a casa do pai dela, até que seu filho Selá tivesse idade para se casar com Tamar, porque temia que ele morresse, como seus dois irmãos. Assim Tamar foi para morar na casa de seu pai. Tamar continuou sendo uma viúva sem filhos. Tamar é afligida por ter que retornar para a casa dos pais sem nada. Uma mulher estigmatizada pelas perdas. No decorrer do tempo, como o passar do tempo, morreu a mulher de Judá, e Judá ainda não tinha dado seu filho em casamento para Tamar. Judá perde quase toda a sua família, perdeu 2 filhos e sua esposa, só ficou um filho. Tamar descobre que seu sogro havia ficado viúvo e ela já tinha percebido que ele não lhe daria o filho mais novo. Então ela traça um plano. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Tamar, após perder 2 maridos e enfrentar a promessa não cumprida de casamento com o filho mais novo de Judá, toma uma atitude ousada. Quando Tamar ficou sabendo que seu sogro está a caminho de Timna para tosquear ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi esperar no caminho de Timna. Quando Judá a viu, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse que queria se deitar com ela. Tamar lhe perguntou o que ele a daria para deitar-se com ela, como ele a pagaria. Ele respondeu que um cabrito do seu rebanho. Perguntou Tamar, o que ele daria como garantia, penhor, até que o enviasse. Judá perguntou o que ela queria como penhor. Disse ela, teu selo com a corda, e o báculo que tens na mão. Então ele entregou a Tamar. Eram coisas pessoais dele. Enviou Judá o cabrito por intermédio de seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, mas não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, mas disseram que não tinha prostituta por ali. Passado quase 3 meses foi dito a Judá, Tamar, sua nora, fornicou, e está grávida. Disse Judá,
tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: ela concebeu do homem de quem pertence estas coisas, e disse mais: reconhece de quem são o selo com o cordão e o báculo? Judá reconheceu os seus pertences e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Tamar, que não era israelita, cumpriu a lei de Israel, e Judá, que era israelita, deixou de cumprir. Tamar cumpriu para sair da vergonha, da humilhação. O pecado traz vergonha, humilhação. Tamar escolhe a Deus de Israel. Aconteceu que, ao tempo de dar à luz, havia gêmeos no ventre de Tamar. As posições foram mudadas, invertidas, o que foi marcado pela parteira, voltou e o outro nasceu primeiro. Por que esse fato é mencionado? Ele é relevante? Tem algum significado? De Abraão e Sara nasceu Isaque. Sara era estéril. Nasceu fruto de um milagre. Mas antes de Isaque nasceu Ismael, que era filho de Abrão com a escrava Agar, porém Ismael era fruto da vontade humana, carnal. Não era o filho que Deus tinha prometido, ou seja, o filho da promessa, o que Deus prometeu. O nome de Ismael não é citado na genealogia de Abraão. Também aconteceu com Jacó, que era filho de Isaque, com Rebeca e neto de Abraão. Jacó nasceu depois do seu irmão gêmeo Esaú. Também a posição foi mudada, invertida. Jacó recebeu a bênção da primogenitura. O nome de Esaú também não está como descendente de Abraão, não está na genealogia. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Jacó e Rebeca tiveram filhos gêmeos, um irmão gêmeo, o nome dele era Esaú, o outro era Jacó. O que nasceu primeiro, Esaú, perdeu o direito à primogenitura. Esaú e Jacó nasceram como fruto de um milagre, pois sua mãe era estéril. No ventre de sua mãe eles já lutavam entre si, a inimizade do que serve a Deus com o que não serve. Esaú nasceu primeiro, mas perdeu o direito à primogenitura, pois abriu mão da sua primogenitura. A bênção da primogenitura estava sobre o mais novo e não sobre o mais velho. Jacó se torna pai da nação de Israel, os israelitas, e Esaú se torna pai da nação Edom, os edomitas, que foram inimigos de Israel. Romanos, capítulo 9, versículo 13, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Os filhos de José, Efraim e Manassés. Jacó adotou os filhos de José como seus filhos, pois os filhos de José nasceram fora da terra prometida, e abençoou os filhos de José invertendo as mãos, ou seja, a primogenitura foi dada ao mais novo. Gênesis 48. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então, José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus, em nome de seus irmãos receberão a herança. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então, Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. José tomou a ambos, a Efraim, com sua mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés, com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. Dessa vez Jacó fez conscientemente. José tentou corrigir, mas ele disse que não, disse que o irmão mais novo seria maior. Adão foi desobediente, por isso necessitou de um segundo e último Adão. O segundo Adão, que é Jesus, foi obediente, é o primogênito a ressuscitar, os primogênitos dentre os mortos. Jesus nasceu depois do primeiro Adão, é o primogênito. Nascemos fora do Éden, fomos adotados como filhos através de Jesus. Jesus resgata aqueles que se arrependem, que abrem mão do pecado, que o aceitam, que escolhem e permanecem em Jesus. Colossenses capítulo 1 versículo 18 ao 20. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja.
Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é primeiro em tudo. Efésios, capítulo 1 versículo 5, e, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, e Abel o segundo filho. Caim não era obediente a Deus e Abel era. Caim matou Abel. 1 João capítulo 3 versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Abel morreu e não teve descendentes. E o terceiro de Adão e Eva foi Sete. Gênesis capítulo 4 versículo 25, 7 anos. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Caim e seus descendentes não estão na genealogia de Jesus. Caim tem a sua genealogia separada. 1 Crônicas capítulo 1 versículo 1 Genealogia desde Adão até Noé. Os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Judá se arrependeu dos seus atos e mudou o comportamento. Demonstrou quando José queria saber se eles tinham mudado. Então criou uma situação. José mandou esconder um copo de prata nas coisas de Benjamim e disse, eles roubaram meu copo de prata e mandou revistá-los. E José disse o homem com quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós, retornai em paz à casa de vosso pai. Judá expressou sua preocupação com o seu pai, Jacó, que ficaria arrasado se Benjamim não retornasse para casa. Judá se ofereceu como escravo de José em troca da liberdade de Benjamim, ofereceu para ficar no lugar de seu irmão Benjamim. Glórias a Deus! Aleluias!